E é isso aí, manos. Agora são 5h13 aí. E hoje aqui é um dia diferente, né? Nessa questão desse vídeo aí. A gente vai conversar um pouco mais sobre essas coisas. O cafezinho já tá na mão pra melhorar meu pensamento. E, manos, o que de fato estamos falando hoje? Na verdade, uma das coisas que mais aterroriza, mais perturba o homem nos dias de hoje, que é o autocontrole, a dificuldade de se controlar relacionado à luxúria. E aí a gente vem com o fato de que muitas mulheres ou sucubos, que significa, no caso da minha percepção, eu estou colocando aqui como meme, tá? Mas é basicamente mulheres imorais aí, podem confundir a sua cabeça e que você não pode se deixar se enganar de fato por isso, manos. Eu vejo muito ao redor aí das coisas, das situações, que muitos homens se deixam levar por falta de autocontrole e são enganados por essas mulheres. Mulheres que só querem de fato sugar a sua energia, de fato se aproveitar talvez da sua imaturidade, da sua falta de desenvolvimento, porque não é todo homem que tem um autocontrole 100% ali, que já tem uma maturidade totalmente elevada. Então, as pessoas são sujeitas a erros. Eu estou aqui para falar sobre isso. Com experiência de vida aí, já tive alguns contatos aí com esses tipos de mulheres. E bem, das últimas vezes aí eu pulei fora antes que a situação piorasse de fato. E é isso que você faz. Na Bíblia fala que, eu não vou saber exatamente qual capítulo, qual livro, mas fala, fuja do inimigo e ele fugirá de vós, né? Então, tentação, manos, não se enfrenta. Você não vai lá e falar, eu vou pegar, eu vou enfrentar essa tentação, eu vou trocar ideia com essa mina e eu vou enfrentar isso. Não, você foge, manos. Você simplesmente foge porque a sua carne é fraca e você sabe disso, assim como eu sei também que a minha é. Então a gente não pode se deixar, a gente não pode se permitir se colocar nessas posições aí que vai fazer a gente ter essas dificuldades, digamos assim, manos. Então, primeiramente é isso. A gente tem que ter essa consciência. A gente não precisa enfrentar, a gente precisa fugir de fato. É isso que a gente precisa fazer. E, manos, o que são de fato essas mulheres imorais? O que é isso? São apenas as mulheres promíscuas? Apenas as mulheres ali, no termo mais popular, rodadas aí, digamos assim, que ficam com várias pessoas, que não ligam pro fato da sua identidade, da santidade e tudo mais? É só isso que são mulheres morais? E eu diria que eu tenho um ponto aqui. Eu diria que não, não apenas isso. Mas também mulheres imorais são todas aquelas que querem apenas sugar a sua energia e não te dar nada em troca. Elas querem só se aproveitar ali da sua imaturidade, da sua confiança, do que você tem a oferecer de fato. Ela só quer sugar isso e simplesmente ir embora. Ou simplesmente deixar você ali, né? Sugar a sua atenção. É como literalmente uma sucubus. Mas, manos, como você vê isso de fato? Como vocês veem isso, assim como eu vejo? É aquele tipo de mulher que, né, vocês criam um certo vínculo ali, se conhecem, tem aquele joguinho ali de flerte e tudo mais, só que sempre no momento onde envolve a racionalidade, é para vocês, digamos assim, crescerem ou partirem para um caminho correto de compromisso ou algo do tipo, ela sempre foge, ela sempre some, sempre vaza, literalmente assim, digamos assim. Porque não é isso que ela quer você ali para literalmente sugar a sua atenção e sugar o que você tem a oferecer. E aí, sempre nesses momentos cruciais, onde é para a situação avançar, a pessoa simplesmente sai dali e volta um tempinho depois com um papo normal, como se nada tivesse acontecido. E imagino que muitos já tenham vivido esse tipo de experiência. É uma experiência de fato aí que é bem comum nos dias de hoje. Já tenho amigos que viveram isso. Eu já cheguei a encontrar, mas como eu disse, quem tem Deus, quem tem as escrituras ali para analisar, para ver, consegue reconhecer esses fatos e consegue pular fora antes. Porque é isso, manos. Não tem por que você ficar ali dando atenção, conversando, conhecendo uma pessoa que de fato você tem alguma intenção e a pessoa tem outra intenção e vocês ficam, como é que eu posso dizer, nesse jogo idiota, digamos assim. Porque de fato a aliança que Deus criou para a Terra, para o homem e para a mulher, não é para ser um jogo idiota. É para ser algo concreto, é para ser algo real, é para ser algo para ser vivido.
E por que que eu coloquei como tópico ali mulheres? É porque majoritariamente o meu público, ele é masculino. Tem uma quantidade ali que eu fiz análise pequena de pessoal do público feminino, mas geralmente é do público masculino que consome meu conteúdo. Então, eu fiz esse lado, mas, mano, eu acredito que isso é coisa do ser humano. Existe tanto mulheres imorais como homens imorais. Mas, de fato, nessa área específica, existe muito mais mulheres que fazem esse tipo de coisa, que tentam sugar a atenção de fato. E, manos, agora que nós sabemos as mulheres existentes que existem nesse sentido imoral, que não é só aquela mulher promíscua, é que essa aí todo mundo conhece, né? Essa aí é o urubu pisa de tênis, essa é a verdade. Então, agora que a gente sabe que tem esses dois tipos, eu vou trazer aqui a base bíblica para isso, de fato. Aqui diz aqui. Agora, eu acho que essa aqui, no caso, é a respeito da mulher mais, como é que eu posso dizer, mais imoral mesmo, promíscua. Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e o seu paladar é mais suave do que azeite. Mas o seu fim era amargo como um absinto, agudo como espada de dois gumes. Olha só, fala que na questão física ali, na questão do momento, do íntimo, do físico, é bom, é gostoso. Realmente está dizendo que é mais suave como mel, é bom. Porém, o fim, o fim é amargo. E aí muitos sabem aí que desses tipos de mulheres aí, onde o começo é muito bom, onde você fala assim, nossa, realmente essa mulher e tal, mas sempre no fim algo de ruim acontece. É amargo de fato. E tem outro aqui muito interessante. Cadê? Provérbios 7:21. Seduzindo-o com a multidão das suas palavras, como o boi vai ao matadouro, sem saber que é para a sua vida. Aqui no caso fala no sentido de que a mulher seduz mesmo ali de uma forma como se fosse o homem ali um boi indo ao matadouro, como se fosse indo para o abate, digamos assim, para ser abatido de fato. Porque, como eu disse, manos, se você não tiver o autocontrole, a sedução dessas mulheres vão te abater, elas vão te alcançar. E é por isso que você precisa meditar na palavra e estar o tempo todo ali andando com Deus para que você não seja enganado por essas pessoas, para que as pessoas não tomem a sua energia que você deve destinar a Deus, de fato, entende? E aqui finaliza. Vou pegar só mais um aqui para aqui, ó. Cova profunda é a boca das mulheres imorais. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, tipo assim, como você consegue o autocontrole de fato? Como eu disse no primeiro tópico, fugindo, manos. A gente foge, a gente trabalha a si mesmo e a gente busca estudar as escrituras cada vez mais aí para identificar de fato quais são as mulheres boas, as mulheres de modéstia, as mulheres que sempre buscam a Deus em primeiro lugar, que buscam satisfazer os desejos de Deus, as vontades de Deus. E a partir disso aí nós vamos, né, caminhando. Eu não vou dizer que é fácil, fala ali, em Provérbios também fala que a qualidade, a raridade das mulheres virtuosas excede a raridade dos rubis, das safiras. Então é algo raro de fato. Porém, se você tem fé em Deus, se você caminha com Deus, tem um belo termo que fala que antes de chegar ao paraíso você tem que passar pelo inferno. Então, se você caminha nessa direção aí, mesmo, né, se abstendo ali, às vezes caindo, mas sempre tentando ao máximo de fato resistir a essas tentações, você irá encontrar uma mulher virtuosa e boa, que no caso vale a pena lutar de fato, que no caso vale a pena você se esforçar, porque tem esforço também, muitos sabem disso. Então, manos, é isso. Não se deixem enganar, não deixem que elas suguem a sua atenção, que elas suguem a sua energia. Saiba identificar de fato, saiba medir perante os tópicos ali quais são os tipos de mulheres que vocês estão se relacionando, que vocês estão conhecendo, para que vocês não sejam como bois que vão ao matadouro. E, manos, é isso. É um tópico muito grande, de fato. Daria para falar mais coisas sobre mulheres imorais, virtuosas, mas a princípio é isso. É o autocontrole, manos. O autocontrole que você adquire fugindo dessas coisas, como eu disse ali. Não se deixe enganar e examine as escrituras para que
vocês saibam reconhecer de fato o que é bom e o que não é. Se inscrevam no canal, Instagram tem na descrição, tá tudo aí na descrição, TikTok, Instagram, inclusive a Mois também tem na descrição. Deixem seu like se curtiram e lá no Instagram vou lançar a enquete de novo, hein, pro próximo tema do próximo vídeo, manos. É isso, falou!